foi no primeiro ano que o Monsenhor de Luz tinha chegado e que ele tinha dito para meu pai que as irmãs iam chegar e que eu ia estudar. Em janeiro de 58. Aí, no caso, morava no centro? Morava lá aqui. Isso. Era quase pertinho da catedral. Catedral. Como era aquela região ali do centro, era antigamente? Não, era os buracos da enxurrada, cheio de terra. Tinha muito mato. Mato do lado, né? Do lado, sempre do nosso lado não tinha, que nós tínhamos uma oficina de desertivo, bem pertinho, sempre eram as irmãs lá. Mas à noite a gente não ia para a novena só e era pertinho, porque papai não deixava, papai era sério das coisas. Mas foi ótimo. Bem, Tianguá nasceu justamente em consequência do seu manancial hídrico, né? Aquelas secas no final do século XIX trouxeram uma grande massa de retirantes do sertão para Ibiapaba. Então Tianguá nasce mais ou menos em torno disso, desse manancial hídrico. Então existia água com abundância, existia plantas com abundância, um clima propício, né, para a agricultura de um modo em geral. Né? As primeiras construções do perímetro urbano de Tianguá é 1854, então 163 anos mais ou menos. Né? Até a década de 70, Tianguá não teve um desenvolvimento muito grande como a gente vê hoje. Apesar de estar bem localizada geograficamente, né? É a partir da década de 70 que Tianguá vai passar por uma transformação urbanística, né? Quando aquele casario foi construído ao longo desses 163 anos, foi quase totalmente substituído por uma arquitetura mais moderna. As pessoas não ligavam para o passado, para esse passado arquitetônico, e destruir aquelas casas, os casarões antigos foram todos destruídos, ou 90% destruídos nessa época. A partir da década de 70, com a construção da cidade, das estradas de asfaltos que interligaram a Tianguá, algumas capitais, o poder aquisitivo de alguns sitiantes, algumas pessoas, né, esse patrimônio arquitetônico foi quase que destruído 100%. É um conceito novo, essa coisa do que é o lazer hoje. O que é lazer hoje? É um choque, né? Nós estamos a 300 quilômetros do litoral. Então o que tinha mesmo era uma banda de música, era o cinema, né? Era os banhos nas cachoeiras, né? E existe também uma coisa curiosa, que é a estratificação social. A sociedade era dividida em classes, existia essa estratificação, os ricos, né, e os caboclos, os pobres. Né? Aí era um relacionamento que vinha pelos sobrenomes de famílias e se estendia, ia lá para o lazer, né? Os ricos tinham Ibiapaba Clube, os pobres tinham os clube dos operários, né? E essa estratificação se estende até os relacionamentos conjugais. Por exemplo, uma pessoa de uma classe social não podia casar, uma família tal não podia se enfiar da família tal. Né? Então o lazer era mais ou menos esse. Né? Era uma retreta de poesia, era uma banda de música, era um cinema. Não é esse conceito de lazer que se tem hoje. Né? A primeira família que adquiriu o sítio de Chapadinha do Barrocão foi a família Batista Leal, né? Como eu já falei, lá para os 1854. O que é que possibilitou
do surgimento da cidade. Foi justamente a morte da esposa de João Batista Leal, que faleceu, e naquele tempo era obrigado a se fazer um inventário. Então, as terras do sítio Barrocão foram divididas entre os herdeiros do João Batista Leal. E alguns desses herdeiros se desfizeram de seus quinhões hereditários, ou seja, venderam as suas partes para outras pessoas, né? Famílias, por exemplo, Manuel Nogueira da Costa, a família de Francisco Ferreira Lima, a família Aguiar, a família Vasconcelos. Então essas famílias foram as primeiras famílias que chegaram, né, e que edificaram aquele núcleo urbano que hoje vem a ser a cidade de Tianguá, né? Mas os precursores mesmo é a família de João Batista Leal. Tianguá não teve um planejamento, não foi uma cidade planejada, né? Não foi uma cidade planejada. Foi construída a capela, não era bem uma capela, era um salão de taipa coberto com parede de bagaçu, lá onde é a catedral. E a cidade surgiu em torno disso, né? Surgiu em torno disso, não é? Agora, assim, o quadrilátero que circundava a igreja matriz, como se chamava, era ali onde moravam as famílias mais ricas e mais abastadas da cidade, que recebeu aquela arquitetura do Art Nouveau chamado, né? Em algumas do barroco, né? E a periferia era de casas simples, de casas de taipa. Agora a igreja propriamente dita, essa que nós temos hoje aí, né? Ela começou a ser construída já na década já no século XX, né? 1930, né? Existia aquela capela primitiva, primeiro tinha um salão de taipa, depois uma capela de alvenaria construída pelo padre José Tomás, isso em 1888. E essa torre-mó, que nós temos hoje como a Catedral da Igreja Católica, surgiu mesmo na década de 1930, com o Monsenhor Aguiar, né? Ele não vai demolir aquela parte lá, ele pega, aproveita lá o que era a capela primitiva e constrói na frente aquela nave com a torre e os torreões laterais, né? Isso aí, entre 30 até 41 foi edificado isso, né? E é uma das poucas coisas que não se mexeu na cidade, porque o casario do quadrilátero ali em torno já foi quase todo que demolido. Tianguá passou mesmo a crescer, digamos assim, no sentido de expandir-se a partir da década de 70. Né? Essa especulação imobiliária, e a SEASA, e as estradas de rodagem, outras coisas. Né? Mas até a década de 70 eram aquelas ruas ali, no centro ali, pronto, em pedra tosca, e não existia esse movimento que a gente vê hoje na cidade. Nós queremos dizer que estamos à disposição de qualquer instituição de ensino que queira material, fontes, né, fontes iconográficas, fontes mesmo de pesquisa, fontes primárias. Nós dispomos, né, porque em Tianguá nós não dispomos de um arquivo público, né, mas eu mesmo me propus a realizar esse serviço e realizo com todo carinho. Né. Tenho alguns livros publicados, tem um livro na internet que está disponibilizado na internet, que é o meu primeiro livro de história, Tianguá, Raiz de sua história e de sua cultura.
né? Você pode acessar. Aí tem mais 2 livros, mais 3 livros de história. O último é esse aqui, Monsenhor Aguiar, O Homem e Seu Tempo, né? E vai falar um pouco justamente desse período da primeira metade do século XX, de 1901 a 1957, mais ou menos, quando morre Monsenhor Aguiar, que nós chamamos a Era Monsenhor Aguiar. Falei, tem um acervo de fontes primárias, tem um acervo de iconográfico, que está à disposição de quem deseja, quem se interessa e quem envereda por esse caminho da pesquisa da história de Tianguá.